Olá, meus queridos, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. Vamos dar sequência hoje ao nosso processo aí de estudo a respeito da Roma República. Na última aula, a gente parou quando falávamos então do processo de expansão romana e das 3 guerras púnicas colocadas aí em Roma. Recordo a vocês que a gente falava a respeito desse domínio que Roma teve sobre o Império de Cartago, vencendo aí o exército cartaginense depois dessas 3 guerras púnicas. Logo depois que Roma conquista a região de Cartago, ela vai conquistar, os romanos consolidam o seu domínio ao entorno do Mar Mediterrâneo. Então, a princípio, o que a gente tem é Roma conquistando toda essa parte aqui da Península Ibérica, da Península Itálica, as ilhas da Sicília, de Córcega e Sardenha, o norte da África aqui que pertencia aos cartaginenses. Depois, na Terceira Guerra Púnica, Roma conquista toda a região da Península Ibérica e conquista aqui também a região do território onde hoje é o sul da região francesa. Ao dominar o Império de Cartago, os romanos dominam boa parte das relações comerciais no Mar Mediterrâneo e continuam o seu processo de expansão. Ao passo que no final da República, ou seja, por volta do século I a.C., quando a República ela se encerra, Roma já havia dominado praticamente todas as margens do Mar Mediterrâneo. Repare que o Mar Mediterrâneo ele se torna praticamente um lagozinho de Roma, um lagozinho da República Romana. E quando Roma, então, domina o Mar Mediterrâneo, eu venho chamando a atenção disso para vocês desde as nossas primeiras aulas, Roma domina as relações comerciais e as principais rotas comerciais que passavam pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era o centro comercial, era o principal local onde havia essas trocas. Então, quando os romanos dominam ele, eles passam a dominar as principais rotas comerciais existentes no Mar Mediterrâneo. Com esse domínio, Roma acaba tendo a maior extensão territorial de todos os impérios que existiram nessa antiguidade. Se a gente juntar todo o território que ela dominava, junto também com o domínio sobre o Mar Mediterrâneo. Logicamente que esse processo de expansão, no final da República, ele já estava consolidado. Ao longo do Império, a gente vai ver algumas pequenas conquistas, principalmente a conquista da região mais ao norte da Europa. Essa é a região da Britânia, é a região aqui dos povos mais ao norte, dos povos nórdicos, vão ser dominados só ao longo do regime imperial. Mas no final da República, Roma já tinha praticamente essa extensão que vocês estão vendo aqui. Com o processo de expansão territorial, como Roma conquista boa parte, muitas terras, o governo romano precisa se repensar. Porque antes a República precisava dominar, controlar somente, administrar somente essa pequena região aqui do Lácio, onde fica a cidade de Roma. Com a extensão territorial, precisam ser criadas estratégias para que o Senado conseguisse controlar, então, toda essa vasta região ao redor do Mar Mediterrâneo. E aí são criados 2 cargos, o cargo de procônsul e o cargo de publicano. Procônsul seria o indivíduo, o cargo que seria ocupado por um patrício, que seria então funcionário do Estado romano, subordinado aos cônsules romanos, e que seria responsável por administrar uma região dentro desse vasto território que os romanos passaram a governar. Os cônsules estavam em Roma e nas várias províncias romanas que estavam sendo dominadas, nas várias regiões que estavam sendo dominadas, a gente teria essa figura desse procônsule. O procônsule, então, seria um cargo subordinado diretamente ao cônsul, seria como se fosse um representante
dos cônsules dentro dessas regiões mais longínquas desse Estado romano, da República Romana. Então ele seria a autoridade provincial, estaria subordinado diretamente aos cônsules e subordinado também ao Senado romano. Para poder fiscalizar e cobrar os impostos dessas províncias e das pessoas que moravam dentro dessas províncias, os romanos criaram aqui a figura o cargo dos publicanos. Os publicanos seriam indivíduos que circulariam por esse vasto território e seriam responsáveis, então, por arrecadar os impostos nessas regiões e levar esses impostos para Roma. Então você tem os procônsules que administram e a gente tem a figura do publicano que circula por dentro desse território, recolhendo os impostos e fazendo observar as legislações impostas pelo Senado romano. Então os publicanos eles vão ter um papel destacado, porque eles vão ser responsáveis pela cobrança dos tributos e ao mesmo tempo por representar esse Estado no processo de opressão e exploração que esse Estado romano vai estabelecer sobre essas regiões que são dominadas. Já os procônsules são os representantes do Estado romano dentro de cada província, aqueles indivíduos que são diretamente subordinados a Roma. Repare que quando Roma expande, quando Roma cresce, precisam ser criados novos cargos, precisa se aprimorar essa estrutura administrativa para poder garantir o domínio e o controle sobre essa vasta região. Mas mesmo assim, a gente sabe que naquela época, como as regiões, o domínio era muito grande, o centro político, o coração político estava em Roma, muito distante dessas províncias, e esses publicanos eles circulavam com as suas tropas militares, que eram tropas que obedeciam aos publicanos e não ao Estado romano. Então tinha uma relação muito pessoal com a figura desse funcionário público, desse funcionário do Estado. Portanto, esse publicano ele agia longe dos olhares do Senado, porque ele circulava. E isso dava a ele a possibilidade, muitas das vezes, de estabelecer determinadas políticas corruptas, no sentido de cobrar impostos, receber esses impostos, mas não repassar esses impostos para o Estado romano. Então ele sonegava, ele oprimia a sociedade para pagar, mas ele não repassava esse dinheiro para o Estado romano. O fato de Roma ser um império muito gigantesco, de não ter estruturas de fiscalização muito efetivas naquele período, permitiu esse tipo de atitude por parte dos publicanos. E por parte também dos procônsules. A gente tem que entender que esse procônsul, ele está longe, embora ele se dissesse obediente aos cônsules e ao Senado, ele está longe do olhar do Senado romano e dos cônsules. Então fica difícil essa fiscalização e fica mais fácil, então, ele empreender determinadas políticas corruptas, sonegar impostos, oprimir e tomar como privado algo que era público, algo que era do Estado. Isso é muito importante. A corrupção ela está nisso, ela está nessa ideia de quando você toma algo que é de todos, algo que deveria ser de todos, para o seu privilégio, para a sua própria família, para o seu próprio benefício. Então há em Roma essa confusão constante entre o público e o privado, aquilo que pertence ao Estado e aquilo que é apropriado por esses indivíduos que são então os funcionários desse Estado romano. Essa fase da expansão romana, em que os romanos estão expandindo e estabelecendo sua área de domínio e ao mesmo tempo ser respeitado por essas sociedades, ela é marcada pelo binômio opressão e exploração. Então, primeiro, os romanos se impõem pela força física, pelo exército, oprimem aquela sociedade que ali estava, para depois explorar essas sociedades, para depois tentar retirar de dentro dessas sociedades as riquezas existentes dentro dessa sociedade. Eu oprimo, eu
coloco esse indivíduo, essa sociedade, essa aldeia como inferior a mim, e depois eu vou explorá-la, eu vou tirar dela o máximo de riquezas possível. Esse binômio ele acaba descrevendo essa fase da República Romana, que é a fase de expansão romana. Dentro desse processo de expansão, um agrupamento social vai ganhando cada vez mais destaque, que é a figura dos cavaleiros. Muitos desses cavaleiros tinham origem não só na elite patrícia, mas tinham origem também naquela elite plebeia, naqueles plebeus enriquecidos. Então, o grupo dos cavaleiros, ele reunia patrícios, mas ele tinha ao seu lado também esses plebeus que foram aos poucos conseguindo se enriquecer e se dedicavam também a essa atividade de conquista, porque tinha que conquistar terras, conquistar espaço para o Estado romano, significava conquistar também riquezas pessoais. Então, muitos plebeus que se enriqueciam pela via comercial, muitas das vezes se dedicavam também a essa atividade equestre, a essa atividade militar, com o objetivo de enriquecer ainda mais. Como o processo de expansão romana ele passa a ser a principal política do Estado romano ao longo da República, esses cavaleiros que atuam na liderança do exército vão tendo uma importância crescente nesse Estado romano, porque vão ser eles os responsáveis por liderar as tropas militares e eles serão os grandes aqueles que vão ter um grande reconhecimento pelas conquistas efetivadas pelo Estado romano. Então, quando um exército conquista, por exemplo, uma região do Egito, quem leva o nome, quem leva a fama pela conquista é justamente os cavaleiros que lideraram aquele processo. Esses cavaleiros, então, vão compondo uma nova ordem social, um novo agrupamento social dentro de Roma, que é a famosa ordem equestre. Equestre vem dessa atividade do cavaleiro, de estar sobre o cavalo, de liderar as suas tropas à frente aí com os seus cavalos. Então esses cavaleiros, aos poucos, vão tendo uma importância crescente dentro de Roma. E uma importância que advém do fator militar, das conquistas militares, mas que dão a eles também poder político, porque eles vão ser chamados para ser condecorados dentro do Senado, vão ser chamados para as festas públicas dentro de Roma, e aí vão estabelecendo as suas relações políticas, vão se tornando pessoas não importantes não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista político também. Alguns, inclusive, se candidatando a cargos de magistratura, chegando à posição de senadores e também aos cargos de magistratura mais altos, como os cargos de questores, como os cargos de cônsule, e muitos deles assumindo a condição de ditadores dentro de Roma, uma vez que precisava-se de uma pessoa que tinha capacidade militar, capacidade de liderança e capacidade estratégica para liderar Roma naquele momento do processo, nesse processo de expansão romana. Então, esses cavaleiros foram aos poucos ampliando essas suas relações políticas. Mas, ao mesmo tempo, o fato de serem cavaleiros, liderarem essas expedições de conquista e circularem por Roma, deu a eles também uma capacidade de se ligar às atividades comerciais, porque eles estavam à frente desse processo de conquista. Muitas das vezes, ao invés de lutar contra um grande comerciante, eles apertavam a mão e estabeleciam relações diplomáticas e comerciais com aqueles povos que estavam sendo dominados. Então, esse processo de expansão acabou resultando num processo de enriquecimento dessa elite militar, dessa ordem equestre dentro de Roma, e não só um enriquecimento financeiro, mas também ganhos morais e políticos para esse grupo, que aos poucos vai assumindo posições estratégicas e importantes dentro da República Romana. Quais que são as principais consequências do processo de expansão romana para a sociedade como um todo? Esse processo de expansão ele modifica as relações sociais e modifica a própria cultura romana. A primeira grande modificação é o fato
É o fato dos romanos adquirirem um gosto pela riqueza, pela suntuosidade, por externar essa riqueza. Então eles vão ostentar o luxo, eles vão ostentar essas riquezas que eram conquistadas. Grandes palácios, grandes moradias, a questão de dentro desses palácios ter muita água, porque a cidade de Roma tinha essa dificuldade de ser abastecida. Então quem tinha acesso à água, quem tinha acesso a essas fontes de água, era principalmente essa elite. Então, essa era uma questão muito importante para externalizar essa sua riqueza. O fato de andar completamente ornado com joias, com bons tecidos. Então, os romanos, a elite romana, foi adquirindo esse gosto e vendo a necessidade de ostentar isso. A minimização de valores religiosos, porque a gente vai ter minimização dos valores religiosos, porque os romanos, ao invés de afirmarem um único princípio religioso, eles tinham por ideia aceitar as diversas religiões que iam sendo, os diversos cultos presentes nos povos que iam sendo conquistados pelos romanos. Então não há aqui o fortalecimento de uma única religião, mas sim o fato dos romanos abrirem mão desses valores, abrirem mão no sentido de permitirem os diversos cultos dentro de Roma, desde que esses cultos não contrariassem os interesses políticos romanos, para poder ter acesso a muitas riquezas e escravos. Então há uma minimização dos valores religiosos e frente a esse desejo constante por riquezas e por escravos para poder trabalhar dentro desse mundo. A corrupção, ela se mostrou muito presente dentro de Roma, e principalmente entre essas autoridades ligadas ao Estado. Ela foi institucionalizada com tabelas específicas de como se dividiria essa riqueza do Estado romano. A questão do público aqui, ela se misturou muito com o privado. As riquezas do Estado eram vistas também como riquezas de membros desse Estado. Então há uma confusão entre público e privado. As coisas se misturam muito nesse Estado romano. O excesso de escravos, porque o excesso de escravos, o número de escravos em Roma se amplia muito. Vou dar uma avançada aqui. Observa que no início a nossa pirâmide ela quase que era igualitária aqui entre plebeus e escravos. No final do processo de expansão, a quantidade de escravos em Roma ela é muito grande. Por quê? Porque a maior parte desses povos que vão sendo conquistados vão se inserindo na sociedade romana como escravos. Então há uma popularização da utilização da mão de obra escrava dentro de Roma, tanto no campo, nas atividades laborativas da agricultura, quanto no mundo urbano. Quase todo mundo dentro de Roma podia possuir escravos, porque escravo era um bem... a oferta de escravos era muito grande. Então, tanto a elite romana tinha escravos, quanto pessoas que não tinham tantas riquezas também tinham escravos. Então, a mão de obra escrava se tornou a principal mão de obra. E como você tinha muito escravo à disposição, os fazendeiros, os latifundiários dentro de Roma, começaram a substituir os camponeses, a mão de obra camponesa livre, pela mão de obra escrava, que dava mais ganhos, que dava mais lucros, trazia maior ganhos e maior poder moral. Significa quanto mais escravos você tinha, moralmente você era melhor respeitado dentro desse mundo. Então esse hábito de se valorizar aquelas pessoas que têm escravos para poder executar suas tarefas domésticas e também para poder executar suas tarefas econômicas com a plantação, a colheita e outras atividades, fez com que os camponeses que tinham antes emprego nesse mundo rural acabassem não tendo mais emprego, não tendo mais moradia. Então esses camponeses que foram sendo substituídos por escravos no campo acabaram tendo que abandonar essas terras e migrar para as áreas urbanas dentro de Roma para conseguir ali tentar sobreviver dentro desse mundo, tentar conseguir uma
um alimento que era doado por outro, revirar o lixo de Roma e tentar achar esse alimento. Então a quantidade, o excesso de escravos no campo acabou gerando uma multidão de homens pobres vivendo aos redores da cidade de Roma e de outras cidades, mendigando nessas cidades ou vivendo ali de pequenos furtos que conseguiam executar dentro dessa cidade. Então há aqui o empobrecimento desse campesinato. Esse campesinato que antes tinha terra, agora não tem terra mais. Há o enriquecimento também, se por um lado alguns camponeses, alguns plebeus se empobrecem muito com esse processo, há o enriquecimento de alguns outros, que a gente já falou aqui, por meio do comércio ou por meio da própria atividade militar, de invasão, de exploração de outros territórios. Esses plebeus vão aos poucos se casando com a elite patrícia e formando uma nova aristocracia que nós passamos a chamar dos nobilitas, e aqui nós já falamos deles quando falamos da lei Canuleia, mas também esses nobilitas eram conhecidos como uma aristocracia patrício-plebeia. Ela era vista de forma diferente do que aquela elite aristocracia patrícia, mas mesmo assim tinha poder, tinha riqueza dentro de Roma. A gente consegue perceber também que uma das consequências do processo de expansão romana é a dinamização da vida urbana dentro de Roma, a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, que faz com que os centros urbanos de Roma se tornem mais dinâmicos, com maior troca, maior movimentação, não só de comerciantes, mas também de pessoas que estão indo ali para comprar, de pessoas que estão vivendo dentro desse mundo urbano, vivendo do comércio, mas vivendo também de pequenos furtos, vivendo da mendicância. Então Roma, diferente daquilo que acontece na Grécia, vai ter uma vida urbana, uma vida cidadina muito mais dinâmica, com relações de troca muito mais efetivas, com o vai e vem de mercadores a todo o tempo. E por conta disso, os romanos acabam criando uma rede de estradas para poder interligar essas cidades e facilitar as relações comerciais. Daí o famoso ditado: todos os caminhos levam a Roma, porque o principal centro econômico e político é a cidade de Roma. Mas existiam vários caminhos, várias estradas que ligavam a Roma a outros centros econômicos muito importantes. Então essas estradas foram importantes do ponto de vista comercial, para ligar Roma às diversas outras cidades e favorecer essa circulação de produtos e pessoas dentro da República Romana. Então a gente percebe com isso um crescimento econômico da cidade, uma maior valorização da cidade que do campo. Não é que o campo não fosse valorizado, mas o próprio campo também era interligado à cidade, porque as grandes vilas, as grandes fazendas romanas produziam alimento que era destinado a essas cidades para poder circular, para poder ser comercializado dentro dessas cidades. Outra consequência do processo de expansão romana é a ampliação constante com outros povos. Então os romanos vão ter constantemente o contato com outros povos e isso vai permitindo não só a expansão da cultura romana, como a própria modificação dessa cultura, com a assimilação de novos hábitos culturais, novos cultos religiosos, novas formas de viver, novos alimentos que vão ser inseridos dentro de Roma. Então há uma ampliação constante desse contato com outros povos, e isso leva também a uma transformação, não só a uma expansão da cultura romana, porque há, pela ideia da opressão que é estabelecida sobre os outros povos, a própria língua oficial de todo o Estado romano vai ser o latim, então o latim vai se estender para outras regiões, portanto a gente vai perceber, por exemplo, que o francês ele tem origem no latim, o italiano ele tem origem no latim, o português tem origem no latim, o espanhol tem origem no latim. Isso faz parte desse processo de expansão. Por quê? Porque os romanos obrigavam esses povos a dialogarem, a utilizarem o latim como língua oficial. Só que dentro de cada região, esse latim era adaptado, ele era falado de acordo com as tradições locais, ele dialogava muito com as tradições locais. Então, o latim ele dá origem a várias línguas latinas: francês, espanhol, italiano, português. Todas elas têm raiz, em todas essas línguas têm raiz no latim, por serem originárias, então, desse Império Romano.
Aos poucos a gente vai vendo a passagem de um sistema baseado na pequena propriedade de trabalho livre, que marcou principalmente a história da Roma monárquica, ou seja, a existência de pequenos sítios que tinham uma produção que utilizava basicamente a mão de obra de camponeses livres, que com o processo de expansão, a chegada de muitos escravos, o aumento da possibilidade de terras, porque as terras eram agora muito maiores, as propriedades eram muito maiores, esse sistema de pequena propriedade de trabalho livre foi sendo substituído aos poucos por um sistema baseado na produção latifundiária, ou seja, na presença de grandes fazendas, latifúndio é isso, é uma grande fazenda, e com a utilização de mão de obra escrava. Um sistema de produção que marca aí a questão produtiva da Roma República. Além disso, a ampliação dos mercados, a integração dessa economia romana, como eu já disse, principalmente pela rede de estradas, ao desenvolvimento de uma pequena manufatura, são pequenas fabriquinhas de roupa, de sapato, de algumas questões. Então, essa pequena manufatura não é uma grande indústria, mas aqui o que eu chamo de manufatura é uma atividade artesanal de produção de produtos manufaturados, feitos à mão. E também ao desenvolvimento do comércio, conforme a gente já falou. Só que a expansão romana, ela traz também consequências sociais. A ampliação de lutas sociais, conforme a gente viu na nossa última aula, entre patrícios e plebeus, revoltas escravas constantes dentro de Roma, porque o número de pobres vai crescendo dentro de Roma. E como o número de pobres vai crescendo, e pobres que eram constantemente oprimidos, escravos que apanhavam, eram subjugados a todo tempo, aos poucos, esse grupo vai se tornando a maioria e eles têm essa capacidade de percepção e começa um processo de revolta dentro de Roma, revoltas populares constantes que levam à crise das instituições republicanas, porque essas lutas sociais, esses confrontos patrício-plebeu levam à necessidade de se repensar esse Estado, repensar a legislação conforme a gente viu na nossa última aula, mas leva até mesmo a revoltas que vão ferir determinadas instituições, como é o próprio caso da escravidão. A gente vai ter importantes revoltas escravas, como foi a revolta de Espartacus, que lutam pelo fim da escravidão dentro de Roma, que contestam essa estrutura social, política e econômica existente. Então, quanto mais distantes vão ficando pobres e ricos, maiores vão se tornando essas lutas sociais, esses embates sociais existentes. Então, ao final do processo de expansão, a sociedade romana pode ser dividida de acordo com essa pirâmide que vocês estão vendo. Só um minuto. No alto, no topo, a gente tem os patrícios, um pequeno número, que divide o poder aqui com esses plebeus enriquecidos. Os clientes continuam a existir, essas pessoas que vivem ali à margem, que vivem ali da riqueza dessa pequena elite, mas que não tem importância política. Abaixo desses clientes estariam os plebeus, um número significativo de plebeus empobrecidos, frutos principalmente dessa ampla utilização da mão de obra escrava e dessa falta de ocupação para esses plebeus, principalmente no campo. E o que mais chama a atenção aqui é a ampla a grande quantidade de escravos existentes dentro de Roma. Era uma quantidade muito grande de escravos. Era aqui mais de 60% da sociedade romana, na época do final da República, fruto principalmente desse processo de expansão. Os escravos como prisioneiros de guerra. A gente percebe, então, que aos poucos vai acontecendo um processo de empobrecimento da população pobre dentro de Roma. Os ricos vão ficando mais ricos e os pobres vão se tornando mais pobres. Há, então, o que nós chamamos de uma proletarização dessa sociedade. Os plebeus pobres, os homens livres pobres, não tinham nada mais a oferecer ao Estado que não os seus filhos. Seus filhos para poder ser vendidos como escravos, ou seus filhos para poder ajudar o Estado romano no processo de conquista e ajudar a pagar impostos para esse Estado. E daí essa ideia de proletarização da sociedade. Um indivíduo que não consegue ofertar mais nada para o Estado, a não ser o seu próprio filho, como uma força militar ou como uma força para poder pagar impostos dentro de Roma.
E o fato desses indivíduos se empobrecerem muito faz com que eles não pudessem mais participar dessa vida política, dessa vida pública dentro de Roma. Não poderiam mais ir para as guerras porque não tinham a capacidade de armamento e não podiam mais pagar impostos dentro de Roma. Então essa proletarização ela traz consequências importantes para o Estado romano. A ausência de pessoas para pagar impostos e, por outro lado, também a questão da impossibilidade desses indivíduos de se armarem e ir para a guerra e ajudar no processo de conquista. Então isso traz essa característica, essas consequências, características não, né? Mas essa consequência do empobrecimento leva o Estado romano a ter que repensar a sua atitude para com esses plebeus pobres. E qual que era o problema, então, que levava a esse empobrecimento? Era a questão da terra, a questão da apropriação da terra dentro de Roma, principalmente da apropriação daquilo que nós chamamos de ager public, da terra pública. É nesse sentido que surge dentro do Senado romano, proposto pelo tribuno da plebe, pelo representante dos plebeus, chamado Tibério Graco, a proposta de reforma agrária dentro de Roma. A proposta de uma nova proposta de divisão daquilo que era a terra pública dentro de Roma. O Tibério Graco, representando os plebeus dentro do Senado, propõe que a terra pública, o agir publicus, aquelas terras que eram conquistadas por Roma, fossem divididas não só entre os patrícios e os plebeus enriquecidos, mas fossem divididas entre esses, mas também entre os plebeus empobrecidos. Então, o que o Tibério Graco propõe? Ele propõe um limite de 500 geiras de terra para a elite romana poder ocupar. Então, cada terra ocupada, 500 geiras de terra, é muita terra, dá para você ter uma grande fazenda, é uma fazenda maior do que tudo aquilo que a gente pensa aqui como sendo a CEDAF. Então 500 geiras de terra é uma propriedade gigantesca. Então ele limitaria essa ager publicus, a divisão dessa ager publicus, a 500 geiras de terra para cada membro da elite senatorial. O restante dessa terra, o restante daquilo que não fosse, então, que passasse essas 500 geiras, que também já era muita coisa, seria distribuído para os camponeses pobres. Então, o que o Tibério Graco propõe é a definição de um limite máximo para as propriedades dessa elite senatorial, para a ocupação da terra pública por essa elite. E o restante seria dividido em pequenos lotes e distribuído para esses camponeses pobres, para que eles tivessem acesso à terra e evitassem, então, o seu processo de empobrecimento, de pauperização. O objetivo dessa política do Tibério Graco era controlar o empobrecimento da sociedade. E era, então, como que se controlaria? Disponibilizando lotes de terras para serem ocupados pelos proprietários. Por isso que se fala de uma reforma agrária, que era a ideia de se reformar a questão da ocupação da terra dentro da Roma antiga. A proposta do Tibério ela foi aprovada dentro do Senado, mas nunca foi colocada em prática. Por que ela nunca foi colocada em prática? Porque logo depois da aprovação, Tibério Graco ele foi assassinado. Foi assassinado por quê? Porque lutou justamente contra essa ideia de concentração de toda a terra pública nas mãos da elite. E lutou pela divisão de parte dessa terra para o grupo popular. Então ela foi aprovada, ela existia em lei, mas ela não foi colocada em prática porque o seu principal articulador acabou sendo assassinado. 10 anos mais tarde, o irmão do Tibério Graco, chamado Caio Graco, foi eleito tribuno da plebe com a proposta de retomar a ideia da reforma agrária do irmão. Então ele tenta retomar essa proposta e ao retomar essa proposta e tentar colocá-la em prática, ele tenta também trazer nela um novo adendo, que era a distribuição de trigo para a multidão, para a população mais pobre, para que essa população tivesse acesso então a alimento. E por meio daquilo que ele chamava de lei frumentária. A lei frumentária ela foi aprovada
da mesma forma que a reforma agrária, e depois foi colocada em prática, mas como o Caio fazia uma pressão muito grande para que a reforma agrária fosse de fato implementada dentro de Roma, ele acabou sendo pressionado pela aristocracia e de tantas pressões que sofreu, ele preferiu o suicídio. Existem pessoas que falam que ele não preferiu o suicídio, que ele foi suicidado, que ele foi envenenado e foi assassinado. Mas na história ficou a história do suicídio. Mas ele suicidou em função das pressões que vinha sofrendo, das ameaças que vinha sofrendo por conta dessa questão de lutar pela implantação da reforma agrária. Terminado isso, eu vou deixar o restante da República para outra gravação, para outra aula. Vou terminar nossa aula por aqui, não existe atividade para ser feita, conforme foi dito na última aula. Agradeço a atenção de vocês, estou lá no Meet para a gente conversar. Vão ficar depois 3 aulas gravadas, uma aula do final da República e 2 aulas a respeito do Império Romano. Aqueles alunos que têm interesse, por favor, ao longo da semana que vem, assistam a aula e na quinta-feira da próxima semana eu estarei aqui para poder tirar as dúvidas que restou a respeito de Império Romano. E aqueles que forem fazer a outra matéria no segundo semestre, estamos aí para poder estudar a Idade Média, a ascensão da Idade Média e Idade Moderna, tá bom? Obrigado pela atenção e pela dedicação de vocês ao longo desse semestre. Obrigado, até a próxima.